Bem-vindo a todos a esse segundo momento do Ideias em Foco de hoje, polêmico, porque cria mecanismos comparativos entre o processo eleitoral que nós vivemos, o último aqui no Brasil, com o processo eleitoral americano. Como é que você, Fernando, como um estudioso dos pleitos eleitorais diversos, tanto aqui como em outros países, existe algum comparativo? São eleições parecidas? Têm características parecidas? Como é que você vê os dois pleitos eleitorais e a gente pode identificar simetrias? Bem, o desânimo é geral. Tanto o desânimo e a decepção do eleitor norte-americano com os políticos tradicionais, com as políticas tradicionais, como aqui no Brasil, na última eleição municipal, foi de uma coisa preocupante. A gente sempre sabe que a eleição municipal, ela é levada, o eleitor praticamente é levado pelos candidatos a vereador. São aqueles candidatos que moram na rua, são seu vizinho, moram na comunidade, é o candidato, é o político mais próximo da comunidade, são os vereadores. Então, essa eleição municipal, com esse número absurdo de voto branco, nulo, de abstenção, demonstrou, evidentemente, que algo está se deteriorando no processo político brasileiro, muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, em busca de pessoas que não têm nada a ver com a política. A eleição, por exemplo, do Rio de Janeiro, você disse, mas o senador Marcelo Crivella já foi senador 2 mandatos, deputado federal, tudo. Sim, mas o Marcelo Crivella jamais, em tempo algum, e outro candidato do tipo dele, teria, há, digamos, 8 anos, 12 anos atrás, condições de ganhar uma prefeitura do Rio de Janeiro. Um estado altamente politizado, né, com a tendência de centro-esquerda, né, e o que é que aconteceu? A decepção, o estado quebrado, a cidade abandonada, a criminalidade, a impunidade, o descaso, né, a falta de confiança. O que é que... Pronto, Marcelo Crivella, não adiantou. Quer dizer, São Paulo, outro oposto, PSDB, Partido Tradicional, mas o candidato não era tradicional. João Dória era empresário. O pai dele, pouca gente sabe disso, foi deputado federal pelo Partido Democrático Cristão, caçado em 64 pela Revolução como subversivo, não foi corrupção, subversão, era um homem sério, decente, e o filho, eu acho que se desenganou da política por conta dessa perseguição que o pai teve e enveredou pelo caminho empresarial e teve sucesso, né? Um dos empresários de maior sucesso no Brasil. Veio para a política porque ganhou no primeiro turno de políticos tradicionais, com história de serviços prestados, porque o povo está cansado dessa ladainha. Aqui no Ceará também pode acontecer isso a qualquer momento. Essa votação de quase 600 mil votos para foi um sinal, né? E olha que no Nordeste é mais difícil esse tipo de acontecimento, até porque a população mais carente fica mais sujeita às pressões, os favores, né, dos que estão no momento detendo o poder. Mas o povo desesperado, o povo sem esperança, o povo sem perspectiva, com aqueles políticos, aquela mesma coisa, políticos que mudam de partido como mudam de camisa, de cueca, né? Tem grupos políticos aí que já estão no 8º partido, quer dizer, e ainda fica pousando de novidade, isso o povo está cansando. Dizem que o povo brasileiro não é politizado. Eu não sei se é politizado ou não é, eu não sou sociólogo. Agora, o que eu acompanho é que nas últimas eleições, e a tendência é piorar, é que o povo brasileiro está cansado. Eu acho, inclusive, que nós estamos na iminência de talvez elegermos em 2018 com Jair Bolsonaro para presidente da República. Olha só, então nós podemos identificar, e essa é uma observação que eu fiz agora em um artigo publicado no site do Antônio Viana, nosso amigo Antônio Viana, e no site do Luiz Farias, que é jornalista, nosso amigo também. Eu publiquei um artigo exatamente falando desse nível de conscientização do eleitor. O eleitor, ele tem buscado discutir, debater, analisar as propostas diversas, tanto para candidatos a legislativo como ao executivo, ou seja, não é mais o voto por votar, não é mais o voto desinteressado, ou não é mais um voto comprado. O que vale hoje, e se intensificou nesse processo eleitoral, é exatamente a discussão. O eleitor identifica naquele candidato a possibilidade de
de mudanças e mudanças que vão interferir de forma positiva na vida deles. Mas você citou exemplos bem interessantes, duas grandes metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Então, o processo de conquista e de debate, de prospecção, tem que ser muito mais intenso, até para que o eleitor saia da sua casa e vá votar. Você acredita que o eleitorado brasileiro vem avançando em seu nível de consciência e de educação política? Não se trata desse avanço. O que se trata é de cansaço. Existe um cansaço. Nos Estados Unidos, as ditas, digamos assim, minorias organizadas, né? Elas fazem passeata, fazem manifestação, e a imprensa, a mídia tradicional, acha que eles são maioria. Eles não são maioria. A maioria é do povo comum, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no Brasil, na Guatemala, em Honduras. O cara quer viver, assistir sua televisão, ter sua família, poder ir para a calçada na cadeira sem vir doido, viciado e atirar nele. Quer que os filhos dele vão para uma escola normal, tranquilo, ter uma profissão. Não é nada de extraordinário, não. Aí vem as passeadas dos direitos, direito não sei de quê, cota não sei de quê. Meu amigo, o povo está cansado disso. E eles não são maioria. As últimas eleições em toda parte do mundo estão provando que a maioria de pessoas normais, comuns, tranquilas. Essa que é a grande verdade. No Brasil está aí, o governo golpista, tudo bem, golpista, derrubou a presidente, muito bem. E o resultado das eleições? Onde é que está o PT? Onde é que está o PCdoB? Os partidos justamente que deveriam hoje receber o voto do protesto, né? da revolta do povo contra esse Temer, contra não sei quem, contra a PEC não sei o quê, PEC 200 e tanto, 50 e tanto, muda tanto de novo. Não, o povo quer emprego, o povo quer segurança, o povo quer que o pai de família não seja morto por um cara de 15 anos e o cara mate o outro no outro dia. O povo brasileiro quer tranquilidade, o povo norte-americano quer tranquilidade, o povo francês quer tranquilidade, não quer uma horda de gente que vem, que não tem nada a ver com ele, para perturbar a vida. Aí você diz, isso é egoísmo. Não é egoísmo. É uma coisa que a pessoa quer, ela tem direito. Não é possível que o cidadão que paga imposto, trabalhe, não possa ter uma vida tranquila. Não, é porque os movimentos, os não sei o quê, e tomaram nossa terra, e não sei o que, vamos acabar com isso. Olha, o Brasil marcha não é para a extrema direita, não. O Brasil marcha para o normal. Estava havendo anormalidade. Essa que é o governo, os governos que saíram ultimamente, estavam financiando invasão de terra, invasão de propriedade. Vamos acabar com isso, pô. Eu tenho uma casa, eu não quero que invada minha casa, não. O cara invadir minha casa não vai prestar, não. Vamos acabar com esse negócio. O direito de propriedade é sagrado. Sabe? Mas o fulano não tem. Sim, mas eu tenho culpa do cara não tem. O governo faça um programa social. Agora, ele não vem para cima de mim, não. E depois vem dizer que não, que o cara tem direito. Sim, ele tem direito, mas não em cima do meu direito. O direito da pessoa acaba quando começa da outra pessoa. Por isso que está aí o resultado das eleições. Uma pessoa totalmente diferenciada da política normal dos Estados Unidos, dos partidos políticos. Ele é apenas filiado, os outros a legenda, como a gente diz. Agora, no Brasil, nós estamos prestes a acontecer a mesma coisa. Vamos para mais um intervalo, sempre com o apoio do amigo Jones Cavalcante nas imagens e da SEG.